Eu tenho 32 cartas do meu pai. Ele escrevia bem, com uma letra grande e inclinada que minha mãe dizia que era igual à minha, o que achei estranho a vida toda, já que nunca ouvi escrever nada. Ele morreu na Itália em fevereiro de 1945. Eu nasci em abril do mesmo ano. Fazemos as contas. A última carta que ele mandou chegou na nossa casa em junho de 1945, 4 meses depois da morte dele. Minha mãe abriu o envelope com o filho no colo. Esse filho era eu, com 2 meses de vida. E leu as palavras de um homem que já não existia mais. Eu li essa carta pela primeira vez com 40 anos. Não consegui terminar na primeira vez. Cresci sabendo que meu pai havia sido pracinha. Era uma das primeiras coisas que minha mãe contava para qualquer pessoa que perguntasse. Com orgulho. Um orgulho que com o tempo eu aprendi a reconhecer como também sendo dor. Tinha uma foto dele na sala. Uniforme da FEB, expressão séria, olhando para a câmera como se o fotógrafo tivesse pedido exatamente isso. Seriedade. Quando criança, às vezes eu ficava olhando para essa foto tentando encontrar algo meu naquele rosto. Minha mãe dizia que eu tinha os olhos dele. Mas olhos de foto em preto e branco não dizem muita coisa. As primeiras cartas eram de um homem animado. Ele descrevia a Itália com os olhos de quem nunca tinha saído do Brasil. O frio que ele nunca havia sentido. A neve que parecia areia branca. As cidades antigas que ele achava impossíveis. Como pode uma cidade ter séculos? Ele escrevia. Numa das primeiras cartas, ele descrevia o navio que havia cruzado o Atlântico. O mar daqui é diferente. Mais cinza. Mais sério. Como se soubesse para onde a gente está indo. Quando li isso pela primeira vez, fiquei pensando se ele havia sentido algo naquele momento. Uma intuição. Ou se era só a poesia natural de um homem olhando para o oceano. Nunca vou saber. As cartas do inverno eram diferentes. A animação havia sumido. A letra era a mesma, mas as palavras eram mais curtas, mais diretas. Como se ele tivesse aprendido que palavras demais eram um luxo. Numa carta de dezembro, ele escreveu: "Hoje perdi um amigo. Não vou escrever o nome porque não quero que esse nome fique numa carta. Ele merecia mais do que papel." Li isso e fiquei pensando no amigo sem nome. E no meu pai, que havia decidido que esse amigo merecia mais do que ser lembrado numa carta. Com o tempo aprendi a ler as cartas nas entrelinhas. Ele nunca descrevia combate diretamente. Mas havia pistas, menções a dias difíceis, a subidas cansativas, a frio que entrava nos ossos. Num trecho de janeiro de 1945, ele escreveu sobre uma montanha sem dar o nome. "Subimos de novo hoje. Não chegamos, mas vamos subir de novo. A gente sempre sobe de novo." Quando pesquisei a história da FEB na Itália, entendi que ele estava falando de Monte Castelo. E que "a gente sempre sobe de novo" era sobre 4 tentativas fracassadas numa montanha nevada. Ele havia transformado 4 derrotas numa filosofia de vida. E eu cresci sem saber disso. Em fevereiro de 1945, minha mãe havia mandado uma carta contando que estava grávida. A resposta dele, que levou semanas para chegar, foi a carta mais longa de todas. Ele escrevia sobre como ia ser um pai presente, sobre as coisas que ia ensinar, sobre os lugares que ia levar. Num trecho, ele escreveu: "Se for menino, quero que ele saiba pescar. Se for menina, quero que ela saiba que pode fazer tudo que um menino faz. Se for os dois, melhor ainda. Sou filho único, e nunca aprendi a pescar." Pensei nisso por dias depois de ler. A última carta foi escrita em fevereiro de 1945. Pela data e pelo que sei da história da FEB, foi escrita durante o período da ofensiva final nos Apeninos. Era mais curta que as outras. Ele escrevia: "Amanhã tem mais uma subida, mas dessa vez a gente vai chegar. Eu sinto. Quando você receber essa carta, já vou ter chegado. Cuida do nosso filho." Ele tinha chegado. Monte Castelo foi tomado em 21 de fevereiro de 1945. Meu pai não voltou da subida. Guardo as 32 cartas numa caixa de madeira que minha mãe comprou especialmente para isso. Releio algumas delas de vez em quando. Às vezes encontro coisas que não havia percebido antes. Uma piada que ele fez sobre o frio. Uma observação sobre um italiano que o havia ajudado. Um trecho que parece ser sobre uma batalha que ele disfarça de passeio. Nunca aprendi a pescar, mas aprendi a ler nas entrelinhas. E aprendi através dessas cartas o tipo de homem que meu pai era. Um homem que transformou 4 derrotas em "a gente sempre sobe de novo." Um homem que não quis colocar o nome do amigo morto numa carta porque achava que ele merecia mais. Um homem que escreveu "cuida do nosso filho" sabendo que talvez fosse a última carta. Eu cuido.
do jeito que dá. A guerra da febre deixou muitos filhos sem pai, e muitas cartas que chegaram tarde demais. Esse canal existe para que essas histórias não desapareçam junto com as gerações que as viveram. Inscreva-se, ativa o sino. A próxima história vem aí.